Eu tenho excelente notícia para a igreja nesse vídeo. Uma daquelas que faz qualquer cristão que tem o mínimo de conhecimento bíblico agradecer. O Conselho Tutelar finalmente barrou o pastor Mirim. É um milagre social. Aleluia. Eu não estou brincando quando eu digo aleluia, porque pregação é coisa séria, ministrar a palavra do Senhor é coisa séria, não é um teatro infantil ou qualquer forma de entretenimento de pessoas. Isso mesmo, o jovem Miguel de 15 anos, que dizia: eu rasgo o câncer, eu curo a leucemia, eu filtro o seu sangue, foi suspenso das pregações. Aí tem muito crente, discípulo do Miguel, que estão dizendo: isso é perseguição, é levante. Cremos absolutamente que o Senhor pode curar qualquer doença, mas a sensatez também é um milagre. Milagre esse que faltou na mente daquelas pessoas que deram essa liberdade e autonomia para essa criança ocupar os seus púlpitos com essas falácias e entretenimento. Em 1 Timóteo capítulo 3, versos 2 e também verso 6, diz que o bispo precisa ser irrepreensível. Lá no verso 6 diz que ele não pode ser neófito. E lembrando que a palavra neófito ali não significa somente recém-convertido, também significa alguém imaturo. No caso, uma criança que não possui qualquer estabilidade psicológica, emocional, sentimental, qualquer estrutura que for para conduzir pregações dentro de uma igreja. Em 1 Timóteo capítulo 1, do verso 5 até o verso 9, nós vamos ver 3 características principais do ministro da palavra, no caso ali o presbítero. Primeiro, ele precisa ser firme na doutrina. Segundo, ele precisa ter sensatez. E terceiro, ele precisa ser maduro. Em 2 Timóteo capítulo 2, também verso 2, diz que a doutrina deve ser confiada a homens fiéis que também sejam aptos, sejam idôneos para ensinar. Porque, segundo o apóstolo Paulo, quem serve na igreja não pode ser neófito, ou seja, novo convertido ou imaturo por questão da idade. O apóstolo Paulo disse que não pode ser neófito para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Sinônimos de soberba: arrogância, atrevimento, desrespeito, convencimento, desdém. Se você olhar para o Miguel, você encontra alguma dessas características? Não estou dizendo que ele seja atrevido, arrogante, convencido, manifeste desdém. É uma pergunta. Eclesiastes 10,16 diz: ai de ti, ó terra, quando teu rei é criança. E em Provérbios 22,15 diz: a estutícia está ligada ao coração da criança. Sinônimos de estutícia: burrice, baboseira, besteira, cabeçada. Crianças são naturalmente imaturas. Percebemos isso, nos vídeos do Miguel. E isso não é pecado, isso é natureza. A natureza da criança é imatura. O pecado está em todo o conjunto, desde quando colocaram ela lá, deram a ele a permissão de estar presente nos púlpitos, e isso gerou toda sorte de outras consequências dentro do coração dele. Aí tem um texto bíblico que diz que a criança se alimenta de leite, que o alimento sólido é para os adultos pela prática das suas faculdades. E ainda tem um texto bíblico que diz: ensina a criança o caminho que se deve andar. Só que os pastores que deram essa permissão para ele, eu acho que interpretaram de forma errada esse versículo, que a criança nos ensine o caminho que devemos andar. Então, de fato, isso é uma bênção, que muitas outras igrejas, muitos outros púlpitos entendam que a mensagem do evangelho, que a pregação da palavra de Deus é coisa séria, de gente grande, capacitada, com experiência, e não de criança fantasiada de pastor. Bom, vamos ficar por aqui. Que o Espírito Santo nos dê o discernimento e nos conduza sempre para o padrão bíblico, e que a igreja pare de brincar com o que é santo.